Olá, 2 de novembro, dia de finados. Para você que ficou em Bauru, nós trazemos opções de lazer para movimentar o seu feriadão. E veja também... Dia de finados. Cemitérios de Bauru recebem 20 mil visitantes. Na entrevista do dia, você vai saber mais sobre o trabalho dos Doutores da Alegria. Olhares sobre Bauru. 2 fotógrafos destacam a beleza da cidade em cenas do cotidiano. Até o fim da tarde de hoje, cerca de 20 mil pessoas devem passar pelos 5 cemitérios públicos de Bauru. No dia de finados, a visita aos que se foram é um momento de reflexão e de prestar homenagens. E também de oportunidades para quem trabalha neste feriado. Logo no começo da manhã, o Cemitério da Saudade já estava movimentado. Na entrada, os tradicionais vendedores de flores trabalhavam para ganhar um dinheiro a mais no mês. Em outros anos, Andréia já chegou a vender 1000 vasos, mas agora a expectativa caiu bastante. Não deve passar de 200 até o fim do dia. É porque a produção está menos, tá produzindo menos flor, né? Aí tem que espalhar para várias cidades. Do lado de dentro, muita gente chegou cedo para aproveitar o tempo fresco do começo da manhã. Que à tarde deve fazer muito calor, né? Ontem teve muito calor, hoje refrescou bem até, graças a Deus, né? Ainda mais com o pessoal da terceira idade, né? Tem que vir cedinho aproveitar, senão o calor depois acaba matando todo mundo, né? Pelas estimativas da Endurb, os 5 cemitérios públicos da cidade devem receber 20 mil pessoas ao longo do dia. Por toda a parte, os familiares prestavam homenagens com orações. Um dia especial, né? Que a gente vem aqui, presta nossa homenagem, porque não tem nada mais para fazer, mas pelo menos uma homenagem, trazer uma flor, uma oração. O Dia de Finados foi criado pela Igreja Católica, uma data para os cristãos rezarem pelos mortos. O Dia de Finados é um dia de saudade, não pode ser um dia de tristeza para nós cristãos. A saudade traz boas lembranças, momentos bons, momentos alegres. E nós devemos também, no dia a dia da nossa caminhada, nos prepararmos para isso, para a morte. De que maneira? Tendo medo? Não. Buscando fazer o bem, buscando a amizade, o carinho. A data é católica, mas até um grupo de descendentes de japoneses passou para fazer orações. Eles são budistas e o Dia dos Mortos deles já foi celebrado em agosto, mas aproveitaram o feriado de novembro para lembrar dos ancestrais. As velas acesas e as flores são formas de demonstrar carinho por aqueles que já morreram. Mas para cuidar de quem está vivo, foi preciso tirar os plásticos dos vasos, para que não se transformem em criadouros do mosquito da dengue. Entre 5.600 jazigos, alguns ficaram famosos, chamados de santos populares. Este é o da Mãe Preta, uma parteira e benzedeira de Bauru. As mulheres que não conseguem ter filhos procuram este túmulo para pedir ajuda para engravidar. E este aqui é o de João Henrique Dix, outro que também ficou famoso por causa dos contos populares. João Dix doou a área para a construção do Cemitério da Saudade, que foi inaugurado no dia 26 de julho de 1908. De acordo com memorialistas de Bauru, no dia seguinte ele teria cometido suicídio com um tiro no peito. Isso porque ele queria ser o primeiro a ser sepultado no local. Apesar da história ser famosa, os familiares não confirmam a versão. Do outro lado da cidade, desrespeito com quem está descansando. Aqui no cemitério Cristo Rei, vários túmulos são alvos de vandalismo. A gente vê que nesse aqui, por exemplo, as argolas da tampa do túmulo foram arrancadas. Elas eram de metal, assim como as placas que tinham os nomes e as fotos da família, deixando os túmulos assim, anônimos. A cena se repete em vários jazigos. As peças de metal são furtadas para serem vendidas como sucata. Nem a cruz sobrou neste aqui. O problema causa revolta nos familiares. Eu fiz um túmulo aqui para o meu falecido marido, com tanto sacrifício. Na época fiz um empréstimo para fazer, não foi barato. E mexeram também. Até no meu mexeram. Qual que é a sensação que fica? É um sentimento, porque será que nem os mortos não é respeitado, né? Pelo menos os mortos deviam ser respeitados.
Apesar desses problemas, os visitantes tiveram facilidades. Há 3 anos, a Endurbe criou um cadastro informatizado com todos os endereços dos jazigos dos 5 cemitérios municipais. O serviço pode ser consultado pelo telefone ou pessoalmente, e o sistema fornece a localização e a data em que a pessoa foi enterrada. A vantagem é simples, por quê? Porque muitas vezes o familiar não se recorda a data que essa pessoa faleceu, a data que ela foi sepultada, então ela somente tendo um nome traz agilidade para que a gente possa localizar o local que a pessoa foi sepultada. Uma ajuda para quem esqueceu onde a família está descansando. E o bom para quem foi aos cemitérios é que a chuva prevista para o feriado em Bauru não se confirmou. E o tempo deve permanecer estável ao longo do fim de semana, mas só por aqui. Para o estado, a previsão é de chuvas isoladas. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo, principalmente na região leste. As condições climáticas deixam um tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todo o estado durante o fim de semana. Em Bauru, a chuva esperada para o dia de finados acabou se antecipando e caiu ontem nos municípios próximos à cidade. Até o fim do dia de hoje não deve chover. As possibilidades também são pequenas para amanhã e domingo. A umidade do ar agora é de 45%. Temos ventos de brisa leve a 6 km por hora. A máxima hoje foi de 30 graus. Amanhã deve ficar em 27 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros podem marcar até 28 graus. No próximo bloco, o coordenador artístico da ONG Doutores da Alegria, o Ângelo Brandini, conta a experiência de levar sorrisos a hospitais. E tem sugestões de reportagens? Ligue para cá ou mande um e-mail. E ainda hoje, você vai redescobrir Bauru nos retratos de 2 fotógrafos da cidade. agora a gente abre um espaço aqui no Unesp Notícias para falar de um assunto sério como um palhaço. Nós recebemos o coordenador artístico da ONG Doutores da Alegria, o Ângelo Brandini. Ângelo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Imagina, um grande prazer. O Ângelo é um artista, é um palhaço, ele visita hospitais também, mesmo sendo coordenador já da ONG. Ângelo, conta pra gente um pouco dessa experiência de levar alegria num momento tão delicado, tão adverso, ainda mais quando se trata de crianças hospitalizadas, né? Essa é a parte, quando fala de criança, realmente é uma coisa bem estranha, porque... A princípio, doença, hospital e criança são coisas que não combinam. Não combinam, né? Elas não poderiam ficar doentes. Exatamente, né? São coisas completamente... criança não tem, né? Não tem essa predisposição, né? Para encarar uma coisa dessa. Mas eu trabalho há 18 anos nos Doutores da Alegria. Antes disso, eu já era um ator, eu sou formado pela Escola de Arte Dramática da USP. E todos nós, atores que temos essa formação, que queremos trabalhar com teatro e trabalhamos com teatro, a gente sempre tem a pretensão de que o nosso trabalho toque as pessoas de alguma forma. Mas quando você está no palco, você faz o seu trabalho, mas você não sabe realmente o quanto você tocou, né, as pessoas, porque elas vão embora, vão comer pizza depois e tal. Agora, o trabalho no hospital, ele é bastante importante nesse sentido, porque foi a primeira vez na minha vida eu entendi realmente a função da arte, quando eu trabalhei com uma criança dentro de um hospital, né? Porque a transformação acontece na sua frente. E a reação, eu imagino que seja imediata, né? Imediata. Então, isso é muito gratificante para todos nós. Todos os artistas que passaram ou que continuam nos Doutores da Alegria, de alguma forma a gente teve a nossa vida tocada por esse trabalho de alguma forma. Nunca mais a gente é a mesma pessoa depois disso, sabe? É claro, continuamos fazendo os nossos trabalhos no teatro, na televisão, no cinema, mas sempre com a consciência de que o trabalho do artista ele tem que ser para o outro, né? É uma doação, uma entrega. É uma doação, né? E é para isso que a gente existe, né? A gente se equivoca muito quando a gente pensa que a gente está trabalhando sempre para a gente, né? E artista é assim mesmo, a gente não dá para negar, nós temos um ego um pouco exagerado. Então, isso é uma arma difícil de você desarmar, né? Porque
essa coisa do aplauso, né? É muito tentadora. Então, quer dizer, no fácil. hospital é uma outra relação que se estabelece outra realidade, ali, outra né? realidade. No hospital, a nossa plateia é de uma pessoa, né? E é casa cheia, é um grande sucesso quando você consegue causar transformação em uma pessoa, numa criança, né? É completamente diferente. E isso dá uma outra dimensão para a nossa vida. Imagino que muita gente conheça já a ONG Doutores da Alegria, mas poucas pessoas sabem que ela já tem 21 anos. É uma ONG muito bem consolidada já, né, Ângelo? É verdade. A gente conseguiu, durante esses 21 anos, amealhar o respeito da sociedade, porque a gente sempre trabalhou com muita transparência. Doutores da Alegria é uma ONG, sim, né? A gente vive com muito recurso público, né? Através da Lei Rouanet, principalmente. Então, desde o começo, a gente sempre teve a preocupação de prestar contas do nosso trabalho para a sociedade. Então, isso foi o que fez a gente vir até aqui, né? De uma forma super bem consolidada. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que você fala da marca Doutores da Alegria hoje, é uma coisa que as pessoas respeitam muito. E vocês são contratados, não são palhaços voluntários, né? Não, o nosso trabalho não é um trabalho voluntário, porque a gente não conseguiria manter por tanto tempo o trabalho se fôssemos voluntários. E tem uma peculiaridade nos Doutores da Alegria, que nós só trabalhamos com atores profissionais, né? E a gente exige uma dedicação uma dedicação muito grande desses artistas. Então, não tem como ser um trabalho voluntário, né? É a nossa profissão. Porém, o hospital não nos paga nada por isso. A gente vai captar o recurso fora para oferecer o trabalho gratuitamente. Por meio de incentivos fiscais. Né? Exatamente. Ângelo, e vocês estão no momento agora, você me contava há pouco, de compartilhar esse conhecimento. Estão até estruturando uma escola de Doutores da Alegria. É verdade, porque assim, nós fizemos quando a gente começou em 1991, fomos os pioneiros, né? Não existia esse trabalho no Brasil e em muito poucos lugares no mundo. Tinha um programa em Nova York e um outro programa em Paris. E a gente começou aqui. Então, mas a partir da nossa experiência, as pessoas começaram a se interessar muito por esse trabalho. Então, há poucos anos atrás, a gente fez um mapeamento e nós descobrimos que existem no Brasil hoje, no mínimo, 700 iniciativas inspiradas nos Doutores da Alegria. 700? Nossa, bastante. De todos os níveis, né? Assim, de comprometimento, de qualidade, de profissionalismo. Mas a gente percebeu também que uma grande parte, a grande maioria dessas iniciativas eram feitas assim, por pessoas com muita boa vontade, claro, porque elas achavam bonito aquele trabalho, mas assim, tinham um entendimento um pouco, talvez, um pouco equivocado do que era o trabalho. Então as pessoas imaginavam que era só você comprar uma fantasia de palhaço, colocar o nariz e sair fazendo trabalho por aí. E realmente não é assim, você precisa ter uma base sólida para fazer esse trabalho. E como nós somos os pioneiros, a gente virou a referência. Então, qualquer palhaço no hospital que as pessoas veem, elas falam, Doutores da Alegria. E a gente pensando nisso, e também ao mesmo tempo pensando que a gente precisava expandir esse trabalho, a gente falou, olha, em vez de a gente encarar isso como uma concorrência, muito pelo contrário, a gente tem que fazer com que essas pessoas façam o trabalho bem feito. Quer dizer, vamos somar também. Exatamente, né? Vamos somar esforços aí. Então, por isso que a gente hoje está se transformando em escola. A gente tem um programa chamado Palhaços em Rede, onde a gente tem cadastrado a maioria desses grupos que estão no Brasil e a gente dá assistência para esses grupos, assistência artística e até de organização também. Para a gente encerrar, Ângelo, nesses 18 anos, imagino que tenha arrancado muitos sorrisos nessas visitas. Tem alguma história em especial que te marcou? Olha, tem muitas, assim, eu não consigo nem destacar uma para você. Esse trabalho realmente ele é marcante e todo dia é um acontecimento, né? O palhaço no hospital. De qualquer forma, as pessoas sempre nos perguntam, mas legal, mas e como é que vocês lidam com a morte, com a perda? Esse é o pior momento, realmente. Mais difícil. É o mais difícil de todos. É o momento onde você
fala, caramba, né? Como é que é isso? Porque a gente trabalha em hospitais de doenças crônicas, às vezes, e muitas vezes a gente acompanha uma criança por muitos anos, né? Anos mesmo, assim, a gente pega a criança, já cheguei a acompanhar a criança de 2 a 10 anos de idade, sabe? Porque são doenças que são crônicas. Em alguns casos, o final não é o que a gente gostaria que fosse, né? Um dia você chega lá, você não encontra mais aquela criança. Não é porque ela foi para casa, está de alta. Não, é porque acabou o tempo dela. Então, esses são os momentos bem difíceis que mesmo. marcam, né? Infelizmente, pelo lado negativo. Esses são os momentos. Mas, como a gente sempre fala, como nós não somos médicos, a gente sempre estamos em contato com o que é saudável. Então, a doença não nos interessa. A gente quer saber o que tem saudável dentro de um corpo que aparentemente está doente para a gente mexer com aquilo. Então, as recordações são sempre muito boas, né? As relações, o tempo que a gente passa com essas crianças são muito gratificantes, assim, as lembranças, as recordações todas. Então, o que fica é sempre uma coisa legal. Bom, parabéns pelo trabalho, Ângelo. Muito obrigada por sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. E no próximo bloco você fica com as opções de lazer para o fim de semana. Voltamos já! Agora é hora de você programar o seu fim de semana com a agenda cultural. Tem atrações para todos os gostos. A partir de hoje, os bauruenses podem conferir a exposição Fragmentos, do artista plástico e grafiteiro Luiz Gustavo Martins. Também conhecido como L7M, o artista traz telas e instalações com cores simples, frutos de experiências em lugares abandonados. A exposição de arte urbana vai até o dia 25 deste mês no Centro Cultural, que fica na Avenida Nações Unidas 89. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Daqui a pouco tem show beneficente em prol da APAI no recinto Melo Moraes. A grande atração do evento é o show da dupla sertaneja João Carreiro e Capataz. Além de música, as famílias vão poder matar a fome na praça de alimentação, montada no local. O evento começa às 6 da tarde. A entrada custa R$10 e crianças até 10 anos entram de graça. Hoje ainda tem show de lançamento do CD Pedra Brilhante no Teatro Municipal. Este é o primeiro trabalho autoral do jornalista Nelson Gonçalves, que assina a composição das canções e dos arranjos como Nelson Itaberá. O show vai apresentar as 12 músicas do álbum, que reúne sambas, MPB e músicas regionais. O show começa às 8 da noite. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos na bilheteria do Teatro Municipal. Amanhã tem concerto com o Projeto Guri também no Teatro Municipal. Os jovens serão regidos por Marcos Sadal Shirakawa, diretor artístico da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. A apresentação começa às 8 da noite e a entrada é de graça. E anote aí mais uma sugestão para o domingo. O Sesc recebe às 4 da tarde, na área de convivência, o show da banda Montuno, que lançou neste ano o primeiro disco independente. A banda interpreta canções de música latina. A entrada é de graça. O Sesc fica na Avenida Aureliano Cardia, 671, na Vila Cardia. Quantas vezes a gente passa pelo Calçadão da Batista ou pelo Parque Vitória Régia e parece que é sempre a mesma paisagem, né? 2 fotógrafos de Bauru mostram que a beleza da nossa cidade está nos pequenos detalhes, em cenas do cotidiano. Já pensou em olhar para esses lugares como se fosse a primeira vez? É um ótimo exercício para esse feriadão. Parque Vitória Régia, Praça da Paz, Estação Ferroviária. Se fosse para transformar Bauru em imagens, que cara você daria para a cidade? E uma das pessoas que há muitos anos tem se dedicado a pensar em qual seria essa cara de Bauru é o fotógrafo Olício Pelosi. A gente veio conversar com ele para saber como seria o retrato da cidade.
Eu não consigo achar que o Vitória Régia é a cara da cidade, né? Para mim, a cara da cidade é o seu povo, é a maneira como ele se comporta, é o dia a dia, são os pequenos gestos, a maneira como eles se relacionam com o ambiente, o espaço, os equipamentos que a cidade fornece. A partir desse ponto de vista, Olício e um grupo de fotógrafos decidiram captar a essência do bauruense em locais de grande movimentação, como o Calçadão da Batista e as feiras livres. Aquilo lá é uma mina, né? É uma mina de ouro para a fotografia. Você fotografa o comportamento das pessoas, não é mais nem a pessoa em si, é o comportamento, as relações, o sorriso, todo o cuidado, o trabalho, a preocupação, né? Isso que é importante você mostrar num trabalho como esse. Mas retratar Bauru é um exercício que vai além da vida urbana. Saindo 10 quilômetros do centro da cidade, uma nova cara, mais selvagem e mais colorida, surge para quem se aventura. E isso é uma coisa que amplia o nosso olhar, né? Você pode ter o olhar para o macro, mas para o geral também ao mesmo tempo e reconhecer isso. A ideia de valorizar os bauruenses e também o que fica no entorno da cidade também passou pela cabeça de um jovem fotógrafo daqui da cidade, o William Olivato. Acho que eu prefiro pensar que eu enxergo a cidade pelas beiradas, pelas bordas dela, né? Acho que enxergar Bauru por aquilo que não é o convencional, o comum, tentar revelar para as pessoas aquilo que está ao redor, mas passa despercebido no dia a dia. Que você pode explorar elementos, ambientes, situações que estão ali num limiar entre o que você vê e o que você não vê. Uma invisibilidade presente na beira das rodovias e no contraste entre o desenvolvimento da cidade e as nossas raízes. Bauru tem isso, o lance da cidade que está crescendo, o centro do estado, né, uma cidade desenvolvendo, faculdades e tal, mas que tem ainda o seu quesão de interior, né, a vida no campo. Você tem elementos assim que preservam essa cultura sertaneja, essa coisa, né, a música, enfim. É uma coisa que eu gosto daqui por causa disso, né? Uma riqueza de interpretações que torna Bauru um lugar intrigante, difícil de generalizar e sempre aberto a novos olhares. Bauru é uma cidade fotogênica para quem tem olhos para ela. Tem muita coisa para ser explorada aqui que tem que ser feito. Eu acho que tem muita realidade para ser documentada, para ser fotografada. Lindas imagens. E antes de encerrar essa edição, lembramos que amanhã e domingo é dia de Enem. Para você que vai fazer a prova, fique atento. Os portões são abertos ao meio-dia e fecham à 13h. E não se esqueça de levar caneta de tinta preta, fabricada em material transparente. É a única permitida para preencher o cartão de respostas e redigir a redação. E para realizar a prova, também é necessário apresentar um documento de identificação original com foto. Mais informações você encontra no site do Enem. O Nesp Notícias termina aqui. Um ótimo restinho de feriado e um excelente fim de semana para você. Tchau!